verificar a conta. Você tem de pagá-la. Coloque o dedo em cada parcela e pergunte: como apareceu? Como apareceu? Você tem de assumir o poder. Nós estamos de volta nesse programa especial, conversando sobre as manifestações. Eu queria fazer uma pergunta no final do segundo bloco, do terceiro bloco, digo, eu falei das manifestações antecipadas. Em 2011, houve em Caratinga um movimento liderado pelo Pensa Caratinga, e também na época das eleições, das últimas eleições, o Comitê em Defesa da Cidadania, ele refletiu sobre a corrupção que assola o país, que incomoda tanto as pessoas que estão se manifestando agora, né, nesse processo político-democrático. Vocês acreditam que isso já era uma antecipação dessa manifestação histórica, desse momento histórico? Olha, Paulo, eu acredito que sim, né? Eu acho que, sem dúvida, já eram movimentos que têm algumas semelhanças com esse, né? Que eram movimentos apartidários, eram movimentos que traduziam o sentimento da população, eram várias bandeiras levantadas pelo Pensa e também no Comitê da Cidadania, são bandeiras que hoje estão na pauta do dia, né? Um analista desse movimento, ele disse o seguinte: como que ninguém imaginou que isso ia acontecer? E ele diz o seguinte: é uma pena que a gente estava olhando para o lado errado. A gente estava olhando para os indicadores econômicos, para os programas de inclusão social, enquanto que haviam vários indícios disso. Por exemplo, há várias manifestações também originadas nas redes sociais, e várias manifestações lideradas por jovens. Por exemplo, quando a USP, que tradicionalmente elege o seu reitor, ela tentou impor um reitor, os estudantes fizeram uma grande manifestação, pejorativamente a Rede Globo tentou traduzir como era o direito de fumar maconha no campus, e não era uma manifestação para a eleição direta da reitoria. Os movimentos que tem pelo país, por exemplo, os movimentos ligados à questão agrária, né, os movimentos por exemplo, que também a mídia tentou desvalorizar, os movimentos, por exemplo, conhecido como a Marcha das Vadias, que propunham um questionamento do machismo e da violência contra a mulher, as marchas, chamada Marcha Gay, né, que era, por exemplo, esse ano o Brasil, ano passado o Brasil foi um dos países do mundo onde mais se assassinaram homossexuais. Então havia indícios de organizações não ligadas necessariamente às velhas e tradicionais formas, como os partidos, os sindicatos, as associações, mas que já indicavam um descontentamento da população, indicavam que havia uma nova classe estudantil bastante enganjada e que, certamente, num determinado momento, iria para a rua. Eu acho que, eu acredito que aí exatamente a indignação foi o que fez o movimento Pensa Caratinga chegar, ir para a Câmara Municipal, interromper uma reunião da Câmara, opinar, sugerir, oferecer ideias, enfim, eu acho que é exatamente o que está acontecendo. E uma coisa que eu acho que foi o boom da manifestação é que eu sempre ouvia aquela piada de um programa de humor dos anos 80. Brasileiro é tão bonzinho. Eu acho que é exatamente o fato de ser bonzinho que botou a turma na rua, porque quando o brasileiro viu aqueles meninos em São Paulo apanhando porque foram manifestar por causa de 20 centavos, e se você for parar para analisar, esses 20 centavos, eles calculados, dá algo em torno de 20 e poucos reais no mês. Isso, para um estudante lá em São Paulo, ou para um trabalhador pobre, é muito dinheiro. 20 reais é muito dinheiro, significa um remédio para um filho, significa o pão. E, olha, pão por pão foi exatamente o preço do pão que fez a Revolução Francesa. Então, o brasileiro foi para a rua, eu acho que por isso, por bondade, na hora que viu um irmão brasileiro apanhando de polícia, sem direito a reclamar, aí a turma não aguentou, não, né? E entre as várias reivindicações que a gente está vendo nessa manifestação, dos protestos, né, estão os gastos para as construções dos estádios para a Copa. Disse que esse dinheiro deixou de ser gasto com a educação e com a saúde. Como que a gente entende isso? Esse orçamento e essas obras, elas excluem a necessidade do investimento dessas áreas? Professor Aurélio.
Olha, eu tenho uma posição muito clara com relação à Copa. Eu acho que ela é um grande negócio, né? A FIFA, ela faz uma série de exigências, né? Tanto do ponto de vista dos equipamentos esportivos para abrigar os jogos, quanto também de recepção, de aeroportos. E o governo brasileiro comprou esse projeto, a expectativa, não sei se a expectativa de movimentar a nossa economia, mas quando buscou esse projeto para o Brasil, eu acho que sem a intenção tocou em feridas profundas do nosso povo. Como já foi bem dito aqui, não é a questão de culpar esse ou aquele governo. Nós vivemos num país de terceiro mundo que secularmente sofre com a pobreza aguda, sofre com as dificuldades, e a Copa fez com que essas dificuldades pudessem ser comparadas a partir do que se estava se investindo em uma outra área que não é a área de prioridade do povo. E na medida que o povo pôde perceber, seus governantes, a classe política, o mundo do negócio, vendo nos jornais que as obras estavam sendo calculadas com um valor e sendo terminadas pelo dobro do valor que foi calculado, que a Copa no Brasil custou mais do que as duas últimas Copas. Isso foi gerando uma contradição que tinha que arrumar uma forma de se manifestar. E quando o povo tem essa consciência, porque muitos dizem que o movimento sem liderança, mas o fato de não ter uma liderança não quer dizer que o movimento não tenha consciência do seu papel. Esse movimento tem consciência do seu papel, que é questionar o que está estabelecido, porque o que está estabelecido há muito tempo não atende às necessidades do povo. A Copa, ao meu ver, se a gente for considerar, ela permitiu isso, fazia com que isso brotasse de uma maneira mais aguda, porque a população de São Paulo, quando se levanta com relação aos 20 centavos e aciona um mecanismo de permitir que o povo do Brasil inteiro manifeste a sua vontade, o seu desejo, fez com que o povo se permitisse a sonhar. E quando o povo começa a sonhar, as coisas começam a mudar. E o povo brasileiro está sonhando com dias melhores. E isso tem que ficar claro para toda a sociedade. Está sonhando com dias melhores. E quando começa a sonhar, quer realizar. E quem se contrapor tem que entender que vai enfrentar um povo historicamente determinado. Historicamente, um povo que já tem exemplos de luta para encher os livros de história com dignidade, com firmeza, com serenidade, mas também com muita dedicação à transformação. Eu acho que essa situação que a Copa, diante dessas dificuldades que o povo brasileiro enfrenta, permitiu que o povo se manifestasse. E eu acho que, como o professor Cláudio bem disse, isso não vai parar. Isso é um começo. E como passar pela Copa das Confederações, a Copa no ano que vem, lidando com tudo, com todas as situações, os investimentos que já foram gastos, e se não acontecer, é prejuízo, como lida com isso? Cantando o hino nacional, apesar da FIFA parar a banda, você canta o hino nacional até o final. Minha filha, isso tem um valor, isso enche o coração da gente, isso faz a gente acreditar no Brasil, no nosso povo, isso é fantástico. E essa questão aí, eu acho, se ele só falar sobre a questão da Copa, é isso mesmo que o Aurélio falou. A questão das prioridades, da burocracia, não são as prioridades do povo, não é? E isso porque também você não tem um projeto nacional. Para onde nós vamos? Que país nós queremos? Nós vamos ficar a reboque dos interesses do mercado internacional, viramos então produtora de commodities, então vamos fazer o agronegócio, vamos fazer isso aqui, mas o que é o país que nós queremos? Não é? Quais são as nossas prioridades? A educação foi abandonada, e eu lembro do discurso que eu fiz na década de 90, no MEC, falando sobre a falta de cursos técnicos e tal, quando nós fizemos aqui uma série de cursos técnicos em Caratinga,
E eu falava, vocês estão abandonando a nossa juventude, abandonando o futuro e tal, dos cursos técnicos, agora estão correndo atrás. Amanhã nós vamos fazer uma reunião sobre o Pacto Nacional para participar de um sindicato que está querendo formar cursos de profissionais da área de construção civil, onde eles veem que precisam de formar rapidamente 5 milhões de trabalhadores. Por que não pensaram antes? Porque não tem um projeto nacional. Porque não sabe metas, aonde chegar. O PAC é um montuário de obra para gastar o dinheiro de alguma forma, mas não tem um projeto para o país, e aí esse projeto tem que ser discutido com o povo, e aí estabelecer meta, aí nós vamos juntos. Então a Copa mostrou exatamente isso, à medida que não tem esse projeto. Então a burocracia priorizou essa questão dessa forma, e aí como o professor Aurélio aqui me disse que até... emocionado aí com as palavras dele, né? Mas é exatamente essa questão do povo saber aquilo que quer, não é? Expressar o que quer e ser ouvido. Então, olha, onde há burocracia, há morte política, e é isso que aconteceu com essa classe que está dominando hoje aí. Eu achei uma das frases mais interessantes, falando sobre a Copa, quando as pessoas colocam que no meio do caminho tinha uma copa, e no meio da copa encontramos o nosso caminho. E esse caminho que foi encontrado é exatamente esse que nós estamos falando aqui. É da verdadeira democracia participativa. Assim foi o Pensa Caratinga. Nós reunimos em praça pública para dialogar o que a gente realmente estava percebendo da cidade. Como a democracia participativa ela foi exatamente cooptada pelos governos, que há mais de 30 anos estão por aí, né, os conservadores, neoconservadores e os ditos de esquerda, mas o que a gente percebe é que a densidade, a palavra, ela foi realmente caçada nesse momento. Então, acho que esse momento de encontrar o caminho é exatamente que nos ouçam. É a partir de agora, nos ouçam, porque estamos na rua de forma organizada. Aí lembram muito Graciliano Ramos, que o melhor amigo do povo é o povo organizado. E o que a gente vem percebendo é exatamente isso. Ninguém nos organiza, nós nos organizamos. Esse é o caminho. Só para terminar, eu queria fazer uma pergunta, e quando eu falo você, eu entendo o brasileiro. Quem te representa hoje? Quem pode responder isso para a gente? É difícil, hein? Bom, eu acho que quem me representa é o povo brasileiro, com as suas demandas, com as suas prioridades, com a sua dignidade. É um erro, como o professor Aurélio, essa imagem de que o brasileiro é resignado. Nossa página está repleta de lutas, não é? De lutas populares, de lutas emancipacionistas, de lutas ideológicas, não é? Então, eu acho que o grande representante do brasileiro é realmente o povo brasileiro. É ele que sabe quais os objetivos, quais as suas demandas, e que tem demonstrado que, enquanto ele não as conseguir, ele não vai voltar para casa. Então, é a hora do governo reassumir a credibilidade dele, né, e poder fazer um pouco mais pela gente, porque o brasileiro agora não está mais querendo saber de ficar dormindo. E até é muito interessante saber que todo mundo que foi para a rua foi com uma ideia assim, ó, político nenhum me representa, partido nenhum me representa, bandeira nenhuma. Então parecia que era exatamente isso. É o Brasil me representa, é o povo, enfim. Isso é a colocação, foi legal. Eu me sinto representado assim também. Muito obrigado, Nelson. Esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre ele, mas infelizmente a gente não pode fazer isso, né? Nosso tempo, aliás, já até estourou. Eu agradeço a presença de vocês, conversando sobre isso. Eu acho que numa próxima oportunidade isso tem que voltar a acontecer. Aliás, não só no momento onde a gente se organiza para isso, mas as conversas familiares, as conversas de bar, as conversas nas escolas, elas têm que se voltar. Eu acredito que esse movimento já esteja nos livros dos próximos anos, né, de história, e para as pessoas conhecerem que o país, os brasileiros não são pessoas que vão ficar deixando as coisas acontecerem e o tempo passar. Eu agradeço a presença de vocês e a gente marca esse encontro para uma próxima oportunidade. E você continua com a gente na Docton TV. Muito obrigada pela participação. Não pretendo nada. Nem flores, louvores, triunfos. Nada de nada.
Somente um protesto, uma brecha no muro e fazer ecoar, com voz surda que seja, e sem outro valor que se esconde no peito, no fundo da alma de milhões de sufocados. Algo por onde possa filtrar o pensamento, a ideia que puseram no cárcere. A passagem subiu, o leite acabou, a criança morreu. A carne sumiu. O IPM prendeu. O DOPS torturou. O DOPS torturou. O deputado cedeu. A linha dura vetou. A censura proibiu. O governo entregou. O desemprego cresceu. A carestia aumentou. O Nordeste encolheu. E o país resvalou. Tudo dó. Em todo o país repercute o som de uma nota só. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu.